meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast. Eu sou o Rubens Pantano Filho, da Academia Campinense Maçônica de Letras. Queria fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador, que é o grupo das empresas Nippon Chemical, capitaneada pelo nosso querido irmão e acadêmico José Pellegrino. Bem, nos nossos podcasts sempre temos um convidado especial, né? A academia procura convidar irmãos de lojas da região metropolitana de Campinas e também de outras cidades, né? E a gente está aí expandindo as nossas fronteiras. E hoje a gente tem aqui para ser entrevistado um querido irmão, que é o Silvio Marques. O Silvio vai contar um pouquinho da história dele, mas ele é membro da augusta e respeitável Loja Simbólica Tiradentes, do Oriente de Salto, e também é membro fundador da augusta e respeitável Loja Simbólica de Estudos Sem Fronteiras, do Oriente de Indaiatuba, tendo sido, inclusive, o seu primeiro venerável. Então, Silvio, seja bem-vindo. Boa noite, Rubens, boa noite a todos os irmãos. Primeiro, eu agradecer o convidado especial, que não me considero nada disso daí. Mas muito obrigado. E estamos aí para conversar e ver o que podemos esclarecer de alguma coisa sobre maçonaria, lojas e etc. Tá bom. O Silvio, a gente sempre começa um pouquinho, eu sei que a sua história é bastante longa, né, na ordem, então não dá para você contar ela inteira, porque o programa tem uma duração de uns 20, 25 minutos, mas eu sempre começo perguntando ao irmão convidado, conta um pouco da sua história, quando você foi iniciado, quantos anos você está na ordem, um pouco do seu trajeto nesse período, né? Inclusive hoje você é assessor do grão-mestrado, né, do Grande Oriente de São Paulo, então seguramente você tem muita história para contar. Então, Rubens, na verdade, a minha história maçônica começa há cerca de 23 anos atrás, 23 para 24, quando eu fui iniciado na loja Tiradentes do Oriente de Salto, minha loja mãe. Logicamente que tínhamos um monte de picuinhas de cidade pequena, mas enfim a loja foi contornando, foi crescendo. E lá, inclusive, você conhece inclusive o tamanho do nosso templo, que é um templo bem pequeno, mas quando cheguei a ser venerável mestre, num aniversário da nossa loja, que eu me sinto orgulhoso com isso daí. Nós tivemos cerca de 110 irmãos. Nossa. Dentro daquela loja. Tempo, foi... Inclusive, o que é legal, que o átrio, né? Teve que ficar... Não sei se você reparou, nós chegamos a colocar 2 ar-condicionados no átrio, para fazer parte da loja para caber todos os irmãos. E, pô, foi fantástico, veio, na época, todas as autoridades maçônicas vieram prestigiar, e isso foi uma coisa fantástica. Mas é uma loja pequena, mas que é uma loja que eu digo que é que nem coração de mãe, né? Que abraça todos que possam vir e são sempre bem recebidos. Tem uma história bastante longa, teve uma fundação de 40 e poucos anos aí, mas teve um período que foi adormecido e que nós acabamos descobrindo alguns documentos, mas fantástico a história, não sei... Se contado esse período inicial, né, quantos anos tem a loja? 103 anos. 103 anos. Uma loja centenária. Centenária. Né? Mas ela adormeceu um período. Sim. E ela teve uma refundação, né? Sim. Só que depois que foi descoberto esses documentos, inclusive nos porões da loja Humanidades. Eu me lembro até que quando ela foi, digamos, não sei se seria esse o termo, refundada, ela tem um número. Sim. E que depois voltou à numeração original, né? Nosso número original é 967. Quer dizer, era 3625. Olha a diferença que deu. Então, é uma loja gostosa de participar, tem loja como todas as lojas, nós temos os seus problemas. Claro.
E também hoje eu faço parte, inclusive, da loja Sem Fronteiras aqui em Salto, aqui em Indaiatuba, na qual, como você já mencionou na abertura, eu tive a honra e o orgulho, o maçom não deve ter orgulho, mas eu tive um orgulho danado de ser indicado por vocês, irmãos, fundadores, para ser o primeiro venerável mestre dessa loja Sem Fronteiras. Hoje eu exerço um cargo dentro do Grande Oriente de São Paulo, hoje não, já tenho... Tem vários anos já. Já são 8 anos, né? Eu não sou assessor do grão-mestre, eu sou um conselheiro. Faço parte do ilustre conselho do Grande Oriente de São Paulo, do grão-mestrado, né? E já desde quando nós éramos filiados ao GOB. Já era... Eu acho também uma honra muito grande, né? Sem dúvida. Na verdade, quando era participado todas as lojas, que nós tínhamos cerca de acho que 18 mil, por aí, irmãos, no estado de São Paulo, foram escolhidos 33 membros para fazer parte do Ilustre Conselho. Eu fui um deles. É claro, isso... Sem dúvida é uma honra e se foi escolhido é porque o pessoal conhece a sua história na ordem, né? Eu não sei se eu sou merecedor de tudo isso aí, não. Ô Silvio, eu posso falar com tranquilidade porque quando eu estava na Ordem e Progresso, antes da cisão, eu lembro que eventualmente você frequentava, né? E sempre as suas intervenções lá. Depois, quando houve a cisão, antes de a gente... formar a loja aqui, eu mesmo filiei a Tiradentes, né? Fiquei um tempo lá, e depois na Sem Fronteiras. Estou falando isso sem nenhuma demagogia. Você sempre foi um irmão sereno, tranquilo, suas intervenções sempre foram suaves, no mesmo tom, nunca alterado, né? Então essas coisas são qualidades, né? Porque eu acho que na maçonaria é muito importante a gente ir aprendendo essa questão da tolerância, né? Porque a gente, claro, encontra os irmãos com opiniões distintas, né? Nós somos seres humanos, não tem dúvida. E todos nós temos que nos respeitar. Sem dúvida. É o mínimo que podemos exigir de do ser humano, não é nem do maçom. Mas o maçom, acho que, antes de mais nada, antes de mais qualquer coisa, ele tem que respeitar a opinião do outro maçom. Pode discordar. Claro. Mas não brigar. Claro. Não... debater num bom nível, né? Porque sempre o debate em bom nível faz com que as duas partes cresçam, né? Na medida em que cada um aprende um pouco com o outro. E isso é importante, é aprender realmente. Exatamente. E olha, eu vou falar uma coisa para você, várias vezes nesse curto espaço maçônico que eu tenho, porque tem irmãos aí que tem uma história enorme. Muitas vezes eu questionei algumas coisas e eu estava errado. Sem dúvida. E eu achei que eu amadureci tanto que eu chegava a ponto de reconhecer o meu erro. E não reconhecer na surdina. Na surdina. Eu reconhecia a minha falha e o meu erro publicamente. Dentro da loja, sem naturalmente, dúvida. Né? Que é a atitude mais nobre que a gente deve ter. Porque eu errei. Claro. E qual é o problema da gente errar? Sim. Né? E eu acho que com essas atitudes, eu sempre fui uma pessoa bastante aberta. Eu digo que, usando o termo mais vulgar, eu sempre fui bocudo, né? E eu gosto de falar, não tem jeito. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, muitas vezes você pode falar coisa errada. E não ter o conhecimento, porque ninguém é o senhor da razão da vida nenhuma, né? Mas eu sempre procurei pausar dentro de uma coerência, dentro de uma realidade. E com isso, Rubens, eu acho importantíssimo uma coisa que eu prezo demais, que é o meu relacionamento com umas centenas, eu diria milhares de irmãos, que a maçonaria, na minha opinião, nada mais é do que um bom relacionamento, né? Além dos nossos conceitos, dos nossos preceitos, né?
mas ela tem que ter relacionamento, tem que se relacionar, tem que estar sempre pronto para atender um irmão, porque e eu faço isso. Se eu estou no meio do trabalho, liga um irmão para mim, eu largo o que eu estou fazendo, foi incrível isso daí. E vou atender até conseguir solucionar. Isso é a verdadeira maçonaria, né? Pô, eu acho que tem que ser feito isso daí. Não adianta você ter braço curto, porque isso não funciona. Agora, se você me permite, né, eu vou colocar a respeito da maçonaria em geral. Que essas bobagens que existem hoje, que olha, você não pode ir lá porque você não pode isso, eles são espúrios, isso é um absurdo, porque, na verdade, até ontem nós éramos irmãos e hoje nós somos espúrios. Quer dizer, é uma incoerência sem tamanho. Então eu fico pensando que, infelizmente, mas eu acho que um dia ainda vão acabar, que os irmãos desconhecem, ou fazem que desconhecem, que nós todos, juntos, unidos, todos, somos muito mais fortes. Não tenha dúvida. A união é forte. A nossa história, né, eu acho que não só, bom, na maçonaria no mundo, mas vamos pegar aqui no Brasil, né? Teve a cisão de 27, que deu origem às grandes lojas, depois 73 ali, Grande Paulista, e, digamos, mais recentemente, Gob e Gospel, né? Eu também, o Silvio sabe disso, quando eu estava no Grande Oriente do Brasil, na Ordem do Progresso, quando houve a cisão, eu fui para o Gospel, né? Inclusive me filiei a Tiradentes originalmente, depois fundamos aqui a Sem Fronteiras, e daí por um conjunto aí de razões eu acabei me desligando ano passado e hoje voltei, né, para o Grande Oriente do Brasil. E como a gente estava batendo papo aqui um pouquinho antes do programa, né, eu respeito muito as obediências de um modo geral, o GOB, a GLESP, o GOSP, o Grande Oriente Paulista. Acho, sem dúvida, que é uma pena que ainda não há esse, digamos, acordo de amizade entre todas as potências. Mas isso eu tenho certeza que num determinado momento se resolve. Né? Não sei se... Eu acredito, eu tenho a certeza que ainda vou viver para que isso Vamos torcer, aconteça. né? Vamos Por torcer. que eu acho, Rubens? Cada um tem que ser a sua administração sem problema algum. Mas a administração de cada um não impede que os irmãos sejam unidos. Sim. É isso que eu condeno, porque se você montar mais 10 potências e pulverizar, ninguém vai fazer nada. Ninguém faz nada. Não, e como digamos assim, não só bonito, né? Mas como tem um significado quando a gente vê assim eventos em que estão as potências juntas, as lojas juntas, quantas atividades, né, podem ser feitas somando as forças. Né? A força, unidos, pô. Não existe nada melhor do que isso acontecer. Agora, óbvio que a gente sabe disso, que tem egos de meia dúzia de irmãos aí que querem, não, faz uma coisa para não fazer a outra. Mas o pior de tudo não é essas meia dúzia de irmãos. O pior de tudo, no meu ponto de vista, são os milhares de irmãos que se sujeitam a essa forma de colocar e não percebem que a união de todos, nós todos juntos somos muito mais fortes. Não tenha dúvida. Do que separados. Porque é interessante que, eu sempre comento isso, né, quando a gente conversa, de um modo geral, com os irmãos, é que, principalmente na base, né, então vou tomar como exemplo, acho que Salto deve ser assim, e aqui em Indaiatuba também acontece isso, nós somos todos irmãos, estamos sempre juntos, sejam lojas da GLESP, do GOP, do GOB, do GOSP. Aqui, né, vamos dizer, nos nossos pequenos núcleos, a gente faz a verdadeira maçonaria. Agora é fato, né? Somos todos humanos, temos os nossos defeitos, como mostra aquele símbolo que é importantíssimo, né, para nós, que é o homem esculpindo a si mesmo, né? Eu acho que a gente tem muitas imperfeições a serem superadas, né? E acho que nós, como maçons aqui na base, a gente tem que
que lutar por essa união, né? Claro. Deixar de usar essa terminologia. Por exemplo, eu jamais uso o termo espúrio para uma potência. Eu acho um termo muito... E tem irmão que confunde regularidade com reconhecimento. Quer dizer, regularidade é uma coisa, reconhecimento é um ato político, né? Mas enfim, bom, nós teríamos horas para conversar sobre esse tema, mas não dá, né? Vamos falar um pouquinho mais da loja no que diz respeito ao seguinte. Em geral, as lojas maçônicas sempre são madrinhas ou padrinhos, vamos dizer assim, de alguma entidade da cidade, fazem trabalhos filantrópicos muito importantes, né? E eu queria saber, né, você contasse um pouquinho da Tiradentes, por esse viés, o que é a Tiradentes? Então, não é só a Tiradentes, né? Uhum. Lá em Salto nós temos a Tiradentes junto com a Humanidade. A Humanidade. Que, porra, administramos uma entidade que é uma escola. É uma escola técnica, onde cada semestre é 300, 400 novos alunos que entram e se formam também cada semestre. E hoje, por exemplo, o presidente da Escola do Amanhã, né, que é popularmente conhecida como a Guardinha de Salto, é presidida por um membro da nossa loja, que é o Vane. Eu mesmo faço parte da diretoria. O Toninho Rodrigues, o Toninho esteve à frente muitos anos. Comanda até hoje. O Toninho que é da loja Humanidade, que será convidada também para esse programa aqui. Ele é o cara, sabe? Ele é o cara da Guardinha. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele. Mas é uma entidade, Rubens, quem conhecer a Guardinha fala, pô, isso é impressionante. Você tem ideia, deve ter se dado, quantos, digamos, alunos, né, são atendidos atualmente? Então, porque como cada semestre termina o curso, né, que já vem de muitos anos. Sim. E que termina um curso já começando outro. É 300, 400 anos. Como é feita essa seleção? Olha que coisa mais maluca. Não é que a gente pega a pessoa carente, não tem nada a ver isso daí. Uma seleção é tão grande, porque tantos candidatos, tantas pessoas, tantos querem participar, que você começa a fazer uma peneira. Então você começa a peneira logicamente, pessoas, adolescentes carentes, mas que são exemplos nas escolas, que são exemplos nos seus lares, e você vai eliminando para chegar no menino perfeito, ou quase que perfeito, para que ele tenha uma oportunidade na vida e tenha o seu primeiro emprego. Existem inúmeros, isso eu vou te falar de conhecimento, inúmeros empresários que foram guardinhas, pô. Olha que coisa bacana. Bacanas, né? Sabe, não é por isso que eu falo, é uma escola extremamente técnica, espetacular, tecnológica, um prédio espetacular da própria Guardinha. Então, sabe, é uma coisa muito bacana. E é muito legal a loja estar por trás disso, né, digamos assim. Então, Silvio, eu queria fazer digamos, pequeno intervalinho, fazer um agradecimento especial novamente aos nossos patrocinadores. Esse programa de hoje está sendo patrocinado pelas empresas do nosso irmão, capitaneado, né, pelo nosso irmão José Pellegrino Neto, que é a Nippon Chemical, com seu conjunto aí de empresas, né? Eu sempre digo que o Pellegrino, ele é um grande incentivador, né, das atividades culturais, da nossa academia. Quando tivemos a iniciativa de iniciar esse podcast, ele já esteve aqui conosco também, então um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Não posso deixar também de mandar um tríplice e fraternal abraço para todos os irmãos da Tiradentes, loja onde eu frequentei, né, um bom tempo. Tenho grandes amigos lá, grandes irmãos, alguns inclusive que frequento aqui a Sem Fronteiras, como você, Evandro, Carlão, né? E tenho grande respeito, né, por todos,
admiro bastante a loja e sei desses trabalhos aí. Eu queria, Silvio, dar um brindezinho, um presentinho da nossa academia. Essa é uma revista chamada O Pensador. Ela tem publicação semestral, agora vai ser um número no mês de maio. Sempre tem trabalhos de acadêmicos e de irmãos que nos enviam. Então, também, se na Tiradentes algum irmão quiser se habilitar, envia o artigo para a gente, o Conselho Editorial analisa e quem sabe sai no próximo número, né? Obrigado. Os anais do simpósio eu não trouxe porque a loja Tiradentes foi uma das patrocinadoras e recebeu os exemplares, né, para os irmãos. Mas aqui tem 2 exemplares, aí tem o nosso regimento, o nosso estatuto, um pouco da história da nossa academia, a primeira ata, tem um texto bonito do Wesley, que ele fala um pouco a razão de ser de uma academia, né? E tem uma introdução do Mário Nami, que foi o nosso primeiro presidente, infelizmente falecido aí na semana passada, um ícone da maçonaria aí na região, então para a biblioteca da loja, né? E aí, com o Silvio aqui, eu queria mostrar, né, o Silvio vai lembrar, mas eu tenho um livrinho aqui, ó, que é a Revolução de 32 e a Maçonaria. Fantástico. A capa é um prédio belíssimo, né, de Ituda, Regente Feijó. O nosso irmão Ricardo Calegari esteve aqui recentemente. Mas falo isso por quê? Porque esse livro é originário de um trabalho, de um concurso organizado pelo Grande Oriente de São Paulo, quando ainda estava no GOB. Eu participei desse concurso e eu me lembro que quando terminei o trabalho, você foi o primeiro irmão para quem eu enviei lá o arquivo, né, antes de enviar para o GOB, para você ler e opinar o que você achava, né? E depois teve lá o concurso e tal, e dele saiu esse livro, né? Então você tem uma história, uma participação, né? E é muito bacana isso daí, porque eu confesso para você, Rubens, de coração que eu falo, quando você me mandou o arquivo, eu joguei ele no computador para ficar maior, né, para mim poder enxergar, porque a idade já não ajuda, mas eu falei, pô, eu vou ler uma páginazinha por dia, porque isso aqui eu não tenho tempo. Mas foi um negócio tão bacana esse livro, mas tão espetacular, que eu acabei lendo todas as páginas, porque uma página chamava a outra. Né? E eu parabenizo agora pessoalmente aqui por esse trabalho que foi fantástico. Foi muito legal. Eu realmente depois publiquei esse livro. Eu inscrevi esse livro no concurso pela Regente Feijó, porque era um por loja. Eu estava na Ordem de Progresso, até contei já no outro programa naquela época, mas um irmão nosso daqui, o A1, que talvez você conheça, o José Elias A1, já tinha inscrito por aqui, né? E como eu frequentei a Regente Feijó há muitos anos, quando eu morei em Tui, me inscrevi pela Regente, né? E depois, mostrei até no programa, teve uma segunda edição, que foi, inclusive, aqui a venda foi destinada ao Lar e Creche Mãezinha, e esse aqui é a nossa querida Bíblia aqui de Indaiatuba, né? Então estou mostrando porque você tem a ver com essa história aí. Tá bem? Eu agradeço aqui esses estatutos e regimentos internos. Eu vou encaminhar para a loja Tiradentes para que faça parte da biblioteca nossa. Tá certo. Eu agradeço muito. Tá bom, Silvio. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa, está tão agradável aqui, a gente podia ficar aí algumas, né, mas infelizmente a gente mais ou menos coloca aí 20, 25 minutos para que também as pessoas, né, tenham tempo para assistir o programa. Então a gente está aqui se despedindo, Silvio. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, um abraço para o pessoal da loja Tiradentes, obviamente da Sem Fronteiras também, né, que está inclusive aniversariando, fazendo aí os 5 anos. Muito mesmo honrado e satisfeito pela sua presença e por ter participado dessas 2 lojas da qual você é membro. Queria aproveitar para convidar os membros também da Tiradentes. A nossa academia se reúne todo 3º sábado de cada mês. Próximo mês, março, dia 16, sábado de manhã, café da manhã, uma palestra
nem sempre de cunho maçônico, às vezes de cultura geral, e sempre uma apresentação artística, né? Então, aberta para todas as lojas, para todos os irmãos e para aqueles não irmãos também, né? No mês de março, ela terá uma pauta especial, porque é o mês que tem o Dia Internacional da Mulher. Então, normalmente, nós homenageamos as nossas esposas, as nossas cunhadas. Então, você está antecipadamente já convidado e leve a cunhada lá para participar da nossa academia. Eu agradeço de coração esse convite e também o convite de estar participando desse podcast aqui. Foi fantástico e eu gostaria de só finalizar, Rubens, se você permita, insistir que os irmãos de Gobi, de Gospe, vivessem em união. Meus irmãos, cúpula, vamos pensar na união dos irmãos, não das potências, cada um tem que seguir a sua vida. Mas todos nós, juntos, somos muito mais fortes. É o apelo que eu faço a todos os irmãos que assistirem esse podcast. Que esqueçam todas essas bobagens e tratem irmãos como irmãos. Em todos os aspectos. Vamos fazer uma maçonaria forte. E para se fazer uma maçonaria forte, nós temos que estar todos unidos. É isso que eu gostaria de deixar a mensagem. Talvez, né, Silvio, vale a pena a gente lembrar algo que não pode ser esquecido e tem que ser o norte para todos nós, que é o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Sem dúvida. Se seguirmos esse paradigma... E além do Salmo, que é o que a gente começa todas as nossas reuniões maçônicas, né? Não podemos nos esquecer de uma trilogia que diz que nós defendemos, que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade acima de tudo. É isso que é. Meus irmãos, muito obrigado por terem participado, assistido a esse programa. Agradeço mais uma vez ao querido irmão Silvio Marques, a loja Tiradentes do Oriente de Salto e também a Sem Fronteiras, que é a loja a qual o Silvio também pertence, foi o seu primeiro venerável. Foi um prazer estar com o Silvio aqui. Convido todos para o nosso próximo podcast. Besos brujos, ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición.